Paz do Senhor, meus amados irmãos, devido a alguns acontecimentos, infelizmente eu não consegui gravar antes essa aula, mas graças a Deus hoje eu consegui me organizar. Ficou faltando essa última aula da matéria Heresiologia no médio do Campeche. Estou gravando essa última aula então para fechar ali as aulas combinadas, sendo que já lancei as notas dos irmãos e eu lancei a nota contando, né, que os irmãos em geral vão assistir essa aula gravada, certo? Só dois adendos para falar em relação ao que a gente trabalhou em sala de aula lá na igreja, sobre dois assuntos. Em relação ao sentido da palavra macumba, né, que a gente estava falando ali, que macumba se relacionava à feitiçaria e tudo mais, e isso é mais uma manifestação das pessoas por falta de conhecimento, né? Mas a palavra macumba, na verdade, se refere a um instrumento, né? Que depois ela foi usada de forma pejorativa para se referir a feitiçarias e magias, sendo que nem todas as feitiçarias e magias elas estão relacionadas às questões afrodescendentes. Outra coisa em relação à questão aniquilarista que a gente falou, a gente falou um pouco sobre esse assunto, certo? Quando a irmã falou sobre a visão pós-tribulacionista e a questão aniquilarista em relação às pessoas que acreditam que Jesus virá depois da grande tribulação, e fez uma referência em relação a eles serem aniquilaristas, né? E uma coisa ela não se relaciona com a outra. Os pós-tribulacionistas não necessariamente são aniquilaristas, eles acreditam, muitos, né, acreditam no Lago de Fogo como lugar real, certo? E eram essas duas coisas que eu gostaria de mencionar. A gente vai falar hoje sobre as heresias proféticas e de confissão positivas. Vamos falar sobre o mormonismo, ciência cristã, testemunho de Jeová. Testemunhas de Yehoshua, uma igreja ali do Rio Grande do Sul. E teologia da prosperidade. Vamos falar desse assunto. Eu prometo que vou buscar ser sucinto, né? Não me alongar. Infelizmente, como os irmãos não estão aqui presentes, a gente não pode dialogar e debater esses assuntos como a gente geralmente faz em sala de aula. Mas espero que possa contribuir para o conhecimento dos irmãos. Amém? Ok, né? Vamos começar com uma oração pedindo graça de Deus. Pai querido e Pai amado, te pedimos nesse momento que a tua bondade, a tua misericórdia venha iluminar a nossa mente, nosso coração, e a gente possa aprender nesse momento que a gente estiver pensando nas questões dessas comunidades que têm distorcido a tua palavra e enganado muitas pessoas. Que o teu Espírito Santo e a misericórdia nos alcance. Amém. Vamos começar com o mormonismo, certo? Como que começou, né? Então, o mormonismo ele vai surgir nos Estados Unidos, ali no século XIX, no início do século XIX, certo? Ano 1805. E começa ali por Joseph, certo? No condado de Windsor, estado de Vermont, Estados Unidos. Um homem chamado Joseph, casado com uma mulher chamada Lucy Smith, né? Tem um filho que vai nomear também de Joseph Smith, né? E ele foi criado, né, na ignorância e na pobreza, né? Seus pais eram dados a ideias religiosas extremistas, né? Crendo em superstições triviais. E Smith, né, desde a tenridade, né, decepcionou-se com a igreja que conhecia. Então eles frequentavam igrejas ali mais tendenciosas a coisas de misticismo e uma espiritualidade mais alienada das questões bíblicas, certo? E o que aconteceu foi que o pai, né, Joseph Smith, né, que era um homem muito místico, né, passava muita parte do seu tempo procurando
tesouros imaginados, né, imaginários que estavam escondidos em algum lugar. Ele queria enriquecer de uma hora para outra de forma mágica e tal. Algumas vezes tentou imprimir dinheiro falso, né, que pelo menos em uma ocasião levou a um confronto com a polícia local, né. Isso não é fato novo, né? E todo adepto das seitas sabe, né? Bem informado, conhece essas coisas aí, são bem orientados sobre isso, certo? Então esse é o contexto familiar que o Joseph Smith, filho, fundador da seita dos Mormons, cresceu, nasceu e cresceu. Então, como que acontece para esse rapaz que cresceu nessas condições, para ele fundar o mormonismo? Então, a primeira coisa que acontece é que ele começa a ter visões, né? Pelo menos ele alega que tem visões. Alegou, né? Faleceu já. Então, quando Joseph Smith tinha uma pergunta, ele tinha uma pergunta que atormentava a alma dele, que eu acredito que é uma pergunta válida, né? Que muitas pessoas têm se questionado, que infelizmente não leem a Bíblia e teriam essa resposta, né? Ele se questionava das religiões, né? Qual que é a certa? E aí, irmão? Qual é a religião? É que daí a gente, quando vai falar em termo técnico, em termo acadêmico, né? Religião são as matrizes, né? Cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo e outros ismos, certo? Então, quando a gente olha, na verdade, para a questão do Joseph Smith, ele não queria saber qual é a religião verdadeira, ele queria saber qual era a denominação, né, que tinha o ensino correto, porque já existiam muitas igrejas naquela época, né? Existia a presbiteriana, a luterana, existia outras igrejas de outras linhas, a igreja católica, enfim, né? E já existia esse conflito entre essas denominações. Ele se questionava, dessas igrejas que estão por aí, batista, qual que é a certa, né? Qual que tem os ensinamentos corretos? E se esse nosso irmão lesse a Bíblia, o que o Tiago ensina, ele saberia que a verdadeira religião é socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Essa é a verdadeira religião, né, irmãos? Então, nenhuma denominação é uma religião verdadeira, mas aquilo que a denominação pratica dos ensinamentos bíblicos, que é de fato uma religião verdadeira ou falsa, certo? Ok, né? Certa ocasião, ele lia a epístola de Tiago, né? E aí vem o versículo do primeiro capítulo que lhe salta os olhos. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberdades. Então, ele estava no livro certo, mas ele procurou a resposta no versículo errado. Não que o versículo seja errado, né? Mas existe uma arrogância, existe uma prepotência muito grande por parte de Joseph Smith, né? Ele queria uma revelação especial para ele de forma individual. Ao invés de crer naquilo que já estava revelado, na revelação da palavra sagrada do Senhor, ele queria que Deus falasse diretamente com ele. Não que Deus não fale, né? Mas ninguém pode obrigar Deus a fazer isso. E ele condicionou a vida dele a esperar essa revelação, né? Ao invés de estudar as Sagradas Escrituras e se direcionar pelo que ela ensina, ele esperava que Deus, né, falasse com ele como nunca tinha falado com nenhuma outra pessoa, né? A gente sabe que não há novidade no que Deus fala. Deus revela, mas tudo que Deus revela ela já está embasado e fundamentado na Bíblia Sagrada. Tudo que vai além disso não é de Deus, irmão. Amém? Ok. Um tempo depois, né, dele se encontrar com esse texto de Tiago, ele fica refletindo muito sobre essas coisas. E ele entendeu que precisava, né, de sabedoria de Deus, né? E quando ele teve essa percepção, né, ele então decidiu buscar essa sabedoria. Ele imaginou que sem essa sabedoria, que ele já entende errado, né? Ele achava que essa sabedoria era algo místico, algo que estava escondido, que nunca ninguém viu, né? Ele achou que isso era sabedoria e decidiu que se ele não encontrasse essa sabedoria, ele jamais conseguiria ter a resposta que ele estava buscando em relação a qual era a verdadeira religião.
Então, ele pensou, né, que ele tinha duas opções. Ou ele ignora as instruções de Tiago, né, ou então ele vai buscar, vai procurar essa sabedoria. Ele tinha uma certeza, né, de que a primeira forma, ignorar as instruções, né, jamais daria a ele a oportunidade de ter a resposta às suas perguntas, né. Então, no ano de 1820, ele retira-se, né, para um bosque. Ele tinha ali adolescente ainda, né. Ele nasce em 1805, né, e ele em 1802 vai fazer essa consagração, esse retiro, né. Então ele tinha 15 anos de idade, ia fazer ou tinha 15 anos de idade, né, a fim de ficar sós com Deus orando, né. E nesse período, nesse retiro, ele alega que obteve uma visão de Deus, né. Ele foi envolvido por uma imensa escuridão, que foi uma força que dominou ele, no interior dele, né? E o poder dessa força era tão dominante, de tal forma, que travou a língua dele, não conseguia mais falar, né? Não podia falar. Segundo ainda o relato dele, logo após esse aparecimento, ele sentiu-se livre do inimigo que havia o sujeitado, quando uma luz repousou sobre ele, né? E aí ele viu 2 personagens em pé em cima dele, no ar, voando, né? Um deles falou com ele, né? E chamou ele pelo nome e disse, né? Este é o meu filho amado, ouve-o. Está escrito na Bíblia, né? E aí ele pergunta, né? Qual de todas as religiões é verdadeira? E qual delas eu deveria unir-me? E ele foi e recebeu uma resposta, né? Que não se unisse a nenhuma delas, porque todas estavam erradas. E aí o personagem se dirige a ele e disse que todos os credos eram uma abominação à sua vista, à vista de Deus, no caso, né? Que todos aqueles mestres eram corruptos, que advertiu novamente que não se unisse a nenhuma daquelas religiões, né? Este relato é conhecido no mormonismo como a primeira visão. Aí nessa revelação, os personagens expressaram-se contrariamente à igreja cristã. Por exemplo, por extensão do mundo inteiro, cabendo a Smith a restauração do verdadeiro cristianismo, que ele, Joseph Smith Jr., né, for escolhido para dar início a uma nova dispensação, né? Então, já na primeira visão que ele tem com 15 anos, ele tem essa visão que vai ser o fundamento para o mormonismo. O mormonismo acredita que todas as religiões estão corrompidas e não podem salvar ninguém, né? Não tem nenhuma religião no mundo que tenha o poder de salvar. E eles acreditam, inclusive, que o Novo Testamento está ultrapassado, né? Foi vencido, né? Como ele não conseguiu promover uma mudança aos olhos do mormonismo, né? A mudança que Deus queria. Então, como o Antigo Testamento foi substituído pelo Novo, né, aí a visão que ele vai receber, os escritos sagrados vão substituir o Novo Testamento. Então, essa visão do Mormon é essa, que o Novo Testamento ele é falho. Apesar de conter verdades no Novo Testamento, existe muita contaminação por parte dos apóstolos, como se os apóstolos tivessem escrito coisas que eram dos apóstolos e não de Cristo. Mais ou menos essa é a visão que eles pensam. E aí nós temos o segundo episódio ali, que Smith e sua busca ao tesouro perdido, né? Smith, pelo que parece, não ficou muito impressionado com a visão celestial, né? Pois pouco depois, com o pai e o irmão, voltaram à prática de procurar tesouros escondidos. Eles pareciam dedicados a encontrar o tesouro do Capitão Kidd, uma história lá da época, utilizando pedrinhas e varas mágicas. Segundo as narrativas, ele diz que tem uma visão com Deus, mas usa pedrinhas e varas mágicas. Então, assim, não tem o menor fundamento bíblico nesse indivíduo, né? Menor. Segundo as narrativas, a família nunca conseguiu encontrar tesouro algum, né?
entre mentes deixaram nos Estados Unidos, né, nos estados de Vermont a Nova York e Nova York, verdadeiras crateras que dão aparente testemunho do zelo sem entendimento, né? Ou seja, eles eram muito esforçados nessa busca por encontrar um tesouro, né? Deixaram um buraco gigantesco, né, em Vermont e Nova York. Eles eram muito dedicados, mas não tinham a menor capacidade, né, de conhecimento, né? Imagino que eles possam ter cavado algum buraco onde tinha alguma veia de ouro, algum fio de ouro, alguma pepita, e eles nem se deram conta que encontraram um tesouro de fato, né? Porque eles queriam encontrar um baú com moedas de ouro prontas, né? Já preparadas para ele, enfim. Zelo sem conhecimento. Perigosíssimo. Conforme Lucy Smith, né, a mãe, né, o filho foi procurado por um senhor de nome Josiah Stowell, né, que morava em Shenango, Nova York, por ter ouvido falar que Smith possuía certos poderes secretos pelos quais era capaz de avistar coisas invisíveis aos olhos naturais. É um miticismo assim muito grande, né? E isso está registrado, tá, irmãos? Lá no livro deles, The Story of the Mormons, né? Falando em inglês aqui, ó. Há fontes fidedignas porque foram eles mesmos que registraram essas coisas, né? Que afirmaram que Smith era um habitual praticante de adivinhação, né? E que supervisionou e participou da expedição de caça a tesouro. A gente noção de como era a vida desse indivíduo. Queria ficar rico a qualquer custo, de qualquer jeito. É engraçado que eles se esforçam tanto para ficar rico de uma maneira fácil. Se eles aplicassem toda essa dedicação no cultivo, na criação de animais, enfim, e outros meios, eles poderiam ter ficado ricos, né? Porque eram muito dedicados. E aí vem, então, a segunda visão de Smith, né? Do filho. Smith propusera, de fato, não se unir a nenhuma religião, indo de acordo com as instruções recebidas na primeira visão. Estava certo de que haveria de receber instruções divinas sobre qual caminho deveria seguir, e que não demorou muito, Na noite do dia 21 de setembro de 1823, né, ou seja, ele tinha 18 anos de idade, antes de recolher-se, foi orar. Enquanto orava, disse que uma luz brilhante encheu o quarto. Então uma figura resplandecente apareceu ao lado de sua cama, e esse personagem identificou-se como sendo Moroni, um mensageiro enviado por Deus para entregar-lhe uma missão, né? O anjo Moroni disse que era um filho glorificado do homem chamado Mormon, cujo nome dá o título da seita, e que tinha habitado naquela região há 1.400 anos. Né? Então, 1.400 anos, pensa, ano 400 depois de Cristo, mais ou menos. Como registra Smith, Mormon havia gravado a história de seu povo em placas de ouro, e enterrado-as quando estavam prontos a serem exterminados pelos seus inimigos. Perdão aqui a leitura, irmão. Ou seja, né, aquele povo estava sendo conquistado, né, só que antes deles serem devastados pelos inimigos, ele escondeu aquelas placas de ouro que tinha a história do povo dele registrada. Ok. Moroni teria indicado nessa visão o lugar onde as placas haviam sido enterradas e lhe emprestara 2 pedras especiais, cujo nome eram Urim e Tumim, né? Pedras especiais. Urim e Tumim, na verdade, ele leu algumas partes da Bíblia. Isso aqui são as pedras que os sacerdotes usavam, né? E ele não tinha o menor entendimento do significado dessas coisas, mas ele ia usando, ia inventando um contexto para essas coisas e ia utilizando essas informações que ele mesmo não entendia, com as quais ele poderia decifrar e traduzir os dizeres escritos nas mesmas. Né? A partir disso, resultou o livro de Mormon, publicado pela primeira vez no ano de 1803, né, pela Pérola de Grande Valor Histórico.
O trabalho de tradução foi intenso e em 15 de maio de 1829, ou seja, pensa aqui, ó, de 23 a 29, passaram-se 6 anos, ele tinha 18, então ele tinha 24 anos de idade quando ele terminou de fazer a tradução, né, segundo ele, dos escritos que ele encontrou dado por Mormon, por Moroni no caso, né, que é filho do Mormon. Os céus não puderam mais conter a sua alegria. Assim, João Batista, em pessoa, o João Batista, irmão, em pessoa, foi enviado a toda pressa ao pequeno estado da Pensilvânia, por onde Pedro, Tiago e João, para conferir a Joseph Smith o sacerdócio arônico. Então, Pedro, Tiago, João e João Batista, com muita pressa, com muita vontade, foram lá na Pensilvânia para dar para Joseph Smith o sacerdócio de Arão. No dia 27 de junho de 1844, Joseph Smith e seu irmão Hiram foram linchados. Quando estavam presos por ocasião de Joseph Smith ter mandado destruir o jornal The Nouveau Expositor, uma publicação anti-mormon, um populacho de cerca de 200 pessoas invadiram a cadeia e brutalmente lixou Smith e seu irmão. Após sua morte, Brigham Young assumiu a liderança. Então foi assim que ele partiu. O que aconteceu? O Joseph Smith ele começou a atacar as igrejas de modo geral, depois dessa visão, depois que ele recebeu o sacerdócio. A gente vai ver mais detalhes ali à frente. E ele começou a atacar, enganar, fazer muita arruaça nos lugares. E aí o jornal, naquela época, tinha muito viés religioso, as pessoas eram religiosas, a maioria delas, então as pessoas se sentiam ofendidas e usavam os meios de comunicação para se expressarem. E aí eles começaram a fazer muitas publicações nos jornais anti-mormon, denunciando aquelas heresias e tudo mais. E aí eles ficaram irritados, o Smith e o irmão dele, e decidiram destruir o jornal. Foram lá no lugar físico, e foram presos, por terem destruído esse jornal, e a população linchou eles dois. É complicado. Ok, vamos continuar. Após Smith ter recebido a segunda visão, não tardou para que encontrasse quem o tivesse como profeta de Deus, Tem gosto para tudo, Tem cabeça para tudo, Pelo que foi levado a fundar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Desde então, ficou estabelecido como princípio doutrinário do mormonismo que esta era a única igreja verdadeira e que fora dela não havia outro meio de salvação para o homem. Com outra série de revelações de Smith, gradativamente foram codificando as doutrinas que hoje compõem o escopo de fé dos mormons. Aí vai ter a divisão da seita. Depois da morte de Smith, sua igreja dividiu-se em facções. A primeira facção seguiu a liderança de Brigham, não sei falar esse nome, irmãos, fiel discípulo do profeta Smith. Como eram muitas as perseguições oriundas devido à acusação de Smith, as suas sectárias dos seus sectários serem imorais, falsificadores e de abrigarem foragido, porque o pessoal fazia muito disso, sabe? Eles eram pessoas muito maldosas, de má índole. Inclusive, eles justificavam esse mau caráter deles com a religião deles, Ok, Jung e aqueles aos quais liderava chegaram ao estado de Utah, em 1847, na época território mexicano não ocupado. Fundaram a sede da igreja, de onde esperavam alcançar o mundo
com a mensagem mórmon. A maioria, no entanto, resolveu ficar com o filho de Smith, permanecendo no estado do Missouri. Reorganizaram a igreja e estabeleceram a sua sede em Independência. Chamaram-na Igreja Reorganizada de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estes, por sua vez, procuravam constantemente a igreja de Utah, relembrando-lhes que nas disputas em tribunais ficou comprovado que eles constituem os legítimos seguidores da igreja original, sendo o grupo de Utah cismático. Então, eles começaram ali a disputar entre eles mesmos. E aí houve um crescimento na seita. Atualmente, o crescimento da igreja mórmon segue avançando no mundo. Possui uma universidade, que leva o nome do cara, que era o fiel discípulo, onde, segundo eles, tem 28 mil alunos em seus 2 campos, difundida como é por um povo decidido, zeloso e de mentalidade missionária, que pratica uma religião de boas obras e vida pura. A seita Mormon aplica todos os anos milhões de dólares na divulgação dos ensinos de seus principais profetas. Joseph Smith e Brigham Young são praticantes de dízimo. Os dois principais fundadores é o Joseph Smith e o Young, E eles são praticantes de dízimo, e no primeiro domingo de cada mês contribuem com a chamada oferta de jejuns, consistindo em jejuar no primeiro domingo de cada mês e dar à igreja o dinheiro que seria gasto nessas refeições, como uma contribuição voluntária para o sustento dos pobres. É um sistema que eles criaram, Valoriza bastante a educação, possui cursos de seminários e institutos para alunos de nível médio e de faculdade, cujo número é mais de 370 mil estudantes. 375 mil estudantes, é muita gente. Fora dos Estados Unidos, possui mais de 50 escolas, sendo a maioria delas no México e em países do Pacífico Sul. Portanto, a igreja mórmon não é das que atraem pessoas de baixa escolaridade, como é o caso das testemunhas de Jeová. Pelo contrário, ela enaltece a educação. Está sempre construindo templos e capelas. Os templos são dedicados especialmente à realização de cerimônias secretas, como casamentos celestiais, selamentos, batismo pelos mortos e outras ordenanças em favor dos mortos. Então, tem um viés ali de ocultismo. Mas quando tu olha para o fundador da seita, tu já vê que não tinha como ser diferente. Engasguei com água. Vamos lá para nossa página 63, os Mormons no Brasil. De acordo com o Almanaque da Igreja Mórmon, seus primeiros membros no Brasil foram imigrantes alemães. Augusta, não sei se pronunciar esse nome, é alemão, e seus 4 filhos, os quais chegaram ao Brasil em 1923. É recente, O marido, Roberto, foi batizado vários anos mais tarde. Os primeiros missionários foram William e Emil. O primeiro batismo em solo brasileiro foi realizado em 14 de abril de 1929, Então, 6 anos depois dos primeiros mormons chegarem. E o primeiro local de reunião de sua propriedade na América do Sul foi inaugurado em 25 de outubro de 1931. 7 anos depois, em Joinville. Olha, Joinville, estado de Santa Catarina. Não sei se vocês já viram o templo deles lá em Joinville, é muito bonito. Principais doutrinas dos Mormons, acerca da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus escrita pelos homens, é basicamente no ensino do Mormon. Mas os santos dos últimos dias reconhecem que se introduziram erros nesta obra sagrada, devido à forma como este livro chegou a nós. Ou seja, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus.
Suplementando a Bíblia, os Santos dos Últimos Dias possuem 3 outros livros, né? Esses, como a Bíblia, constituem as obras padrão da igreja. São conhecidos como o Livro de Mórmon, Doutrina e Pactos e a Pérola do Grande Valor, que a gente citou já algumas vezes, certo? Quem é Deus? Aqui a gente entra numa complicação. Quem que é Deus para os mormons, né? O próprio Deus já foi como somos agora. Ele é um homem exaltado. Ensinamento do profeta Joseph Smith, página 336. No princípio, o cabeça dos deuses convocou um conselho dos deuses e estes, sim, eles são politeístas, e estes se reuniram e prepararam, né, um plano para criar o mundo e povoá-lo. Ensinamento do profeta Joseph Smith, página 341. Lembramos de que Deus, nosso Pai Celeste, talvez tenha sido criança um dia, imortal como nós, porém foi subindo passo a passo na escala da progressão, né? Na escala do desenvolvimento. Ele seguiu adiante e venceu até atingir o ponto em que se encontra agora. Por que Vamos tentar entender o que eles acreditam. Eles acreditam o seguinte, irmão. Que nós, como Deus, já aconteceu com Deus isso, né? Existem outros deuses antes de Deus, sim. E existem outros mundos. É uma loucura. E esses outros deuses são deuses de outros mundos, certo? E do nosso mundo, o Deus, né, é o Deus desse mundo. Ele já foi homem, evoluiu, e quando ele evoluiu, ele criou esse universo. Basicamente isso. E eles acreditam que nós também. Se a gente evoluir como Deus, um dia a gente vai ser Deus, né? Vai ser um Deus. E a gente vai poder criar o nosso próprio universo e ser Deus do nosso universo. É basicamente isso. É loucura, irmãos. É teoria do multiverso, né? Jesus, para ele, né? Jesus Cristo foi polígamo, né? Para ele, Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, eram suas esposas. Pluralistas, né? E Maria Madalena era mais uma esposa de Jesus. Também, a festa nupcial de Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, realizou-se por ocasião um de seus casamentos, né? Então, para eles, Jesus era polígamo, teve filhos e várias esposas. E sim, o mormonismo, em seu início, eles defendiam a poligamia. Inclusive, Joseph Smith ele teve muitos problemas com isso, porque a lei do lugar onde ele estava já proibia a poligamia. Acerca da igreja, é evidente que a igreja foi literalmente expulsa da terra nos primeiros 10 séculos que seguiram logo após o ministério de Cristo, né? A restauração do sacerdócio foi efetuada pelo Senhor através da profecia do profeta Joseph Smith. Então, para eles, nos primeiros nos primeiros 10 séculos, a igreja ela sofreu, né, um processo de degradação, deixou de existir, né? E aí Deus usou ele para restaurar, né? E aí entra a questão do batismo pela morte, batismo pelos mortos. Temos aqui Hebreus 6, 1 e 2, a expiação de como as portas de sua prisão poderão ser abertas e eles postos em liberdade pela crença do Evangelho, através do batismo pelos mortos. Os que ainda estão na carne fazem trabalho vicário para os seus mortos e assim tornarão-se salvos de Sião, né? O Plano da Salvação, página 32, que é um livro deles. Os ensinadores mormons afirmam naturalmente que o batismo pelos mortos foi sempre praticado pela igreja verdadeira e que esta, conforme restaurada por Joseph Smith, existiu, né, desde o tempo de Adão Smith. Perdão, de Adão, tem um ponto ali. Smith, escrevendo à igreja em 6 de setembro de 1843, refere-se ao rito da seguinte maneira. Olha o que ele escreve, ó. A ordenança que o Senhor ordenou e preparou antes da fundação do mundo para a salvação dos mortos que morreram sem o conhecimento do Evangelho, sobre o batismo, né, pelos mortos, né? Então, a gente vê que existia muitos conflitos nesse indivíduo, né, irmão? Ele tinha muitas questões que a Bíblia responde.
O problema dele é que ele não aceitou a resposta da Bíblia. E aí ele foi entregue ao erro, à mentira, ao engano. E por meio dele, muito mais ocorreu. Segue mais aqui informações. Né? Aqui segue uma lista, né, de versículos e relação de textos que refuta, né, conhecidos de todos nós, né, irmãos? Então, vamos deixar, se os irmãos quiserem dar uma olhada, né, para dar uma pausa no vídeo, dar uma lida. Em outros momentos os irmãos podem acessar. Mas aqui estão todas as referências, irmãos, que refuta, né, em relação à Escritura ser perfeita, certo? Não precisa de acréscimo, não tem erro. Sobre a questão de Deus não é homem, e Deus é Espírito, é imutável, é eterno, né? E Jesus Cristo, né, quem Jesus de fato é, né, nasceu, né, de um nascimento virginal, né? A Bíblia em momento algum mostrou que Jesus casou, tem as referências, os textos, né? E o texto ali foi de João 2,2 mostra que Jesus foi convidado para o casamento. Quem é convidado para o seu próprio casamento? Então, deixa muito clara a palavra, né, irmãos? Sobre a igreja, né? Tá ali todas as relações de textos e versículos e tudo mais. Sobre o batismo aos mortos, sobre todos os assuntos, certo, irmãos? E aqui segue uma relação daquilo que a gente já falou em relação a isso, certo? Ok, vamos seguir para o próximo ponto para a gente conseguir estudar, né? Vou tentar ser um pouco mais breve. Ali nós temos o ponto 2, que é a ciência cristã, né? O que é a ciência cristã? História condensada da ciência cristã, né? História resumida, né? O contexto histórico da ciência cristã. A ciência cristã é uma mistura de filosofia, sistema de cura psíquico e religião. É uma misturança, né? Pouco ou nada tem de ciência e muito menos de cristã, né? Então é muita religião mística ali, né, irmãos? Ok. É comumente chamada de edismo, em função do sobrenome de sua fundadora, Mary Baker Eddy. Estão espalhados por todo o mundo e 75% dos seus adeptos são do sexo feminino. A principal atração dos cientistas cristãos é a cura que realizam, não como um milagre, mas como um exercício mental. É aquela questão da palavra positiva. Segue essa linha aí. Vamos estudar um pouco sobre a história da Mary, né? Da senhorita Eddy. A fundadora, a senhorita Mary Glover Peterson Eddy, ela tem um nome bem maior, nasceu em 16 de julho de 1821, né? Alguns anos de diferença, né? Quando ela nasceu, Joseph Smith já tinha 11 anos de idade. 11? 5? 16, né? Um ano depois da primeira revelação de Joseph Smith. Em uma fazenda em Bow, né, estado de New Hampshire, eu não sei pronunciar direito o nome desse estado, lá nos Estados Unidos. A Igreja da Ciência Cristã foi organizada e fundada no ano de 1879. Então ela já era uma senhora já, né, de idade avançada, né? Então se a gente faz o cálculo aqui de 20 para 80, são 60 anos, certo? Então ela tinha 58 anos de idade quando ela fundou a igreja. Mary Baker Eddy, né, desde criança, né, padecia de ataques nervosos. Com 17 anos, ainda jovem, foi aceita como um membro da igreja congregacional. Sem, no entanto, haver experimentado conversão genuína. Em dezembro de 43, quando tinha 22 anos, casou-se com George W. Glover, de onde vem o sobrenome dela, o qual faleceu 7 meses de casamento só, né? Depois, em Califórnia do Sul, vítima de febre amarela. 2 meses mais tarde, nasceu George W. Glover, perdão. 2 meses mais tarde nasceu, o Júnior, no caso, ela ficou grávida, né? E eles tiveram um filho, é isso aí. Ok. Em 21 de junho de 53, 10 anos depois de perder o marido, ela casou-se com o Dr. Daniel M. Peterson, né, um dentista
de quem se divorciou em 73, ou seja, ficou 20 anos casado com ele. Foi ele o primeiro adepto da seita, o qual ajudou... Perdão, eu pulei aqui. Eu pulei mesmo. Por infidelidade dele, ou seja, ele chegou a trair ela. Né? Seu último casamento foi com Asa G. Ed, em 1877. Ela vai colecionando os sobrenomes dos maridos. Foi ele o primeiro, nesse caso o Ed, né? O Asa Ed foi o primeiro adepto da seita, o qual ajudou na venda de livros e no desenvolvimento da mesma, através de uma experiência. Chegou à conclusão de que os seres humanos podem ser curados de suas doenças, não apenas através da hipnose, mas na base dos ensinamentos do Novo Testamento e da experiência cristã, com todos os seus... é acometida de uma grave enfermidade. Ok. E aí, esse é o contexto onde vai surgir, né? Então, era uma mulher doente e tinha problemas, perdeu o marido cedo, né? E ela vai usar essa experiência dela para desenvolver uma ideia de cura, né? Tá muito relacionado com a vida dela, assim como o mormonismo está muito relacionado com a vida do Joseph Smith, né, irmãos? E há uma coisa que é de semelhança é que o que a Bíblia ensina não é suficiente. Eles precisam encontrar algo mais em outro lugar. Ok. Ed e Dr. Kimb, né? Sofrendo constantemente de ataques de nervo e de um mal na espinha que a afetava física e mentalmente, prejudicando o primeiro e o segundo casamento, Mary deixou-se influenciar pelos ensinos de um curandeiro e hipnotizador popular chamado D.P.P. Kimb, o qual negava a existência da matéria e do sofrimento, da enfermidade, do pecado e de tudo mal. E aí a gente já tem uma série de problemas aqui. Não tem matéria, o mundo real não existe, não existe sofrimento, não existe enfermidade e não existe pecado. Pronto, para que Jesus nasceu e morreu na cruz então? Enfim. Era adepto das ideias de Franz Anton Mesmer. Kimb acreditava que as doenças físicas podiam ser curadas mediante a correção de erros mentais, ou seja, as doenças eram uma consequência de uma mente doente. A mente, na verdade, provocava as dores. A disposição do erro mental e a posse da verdade redundariam na cura. Ou seja, se você organizasse a sua mente, você acabaria anulando aquele sofrimento que você está passando. Nas sessões de tratamento, a senhora Ed anotava as conclusões do médico, os quais serviam como base para o ensino da seita. Após um longo tratamento, deu-se por curada. O diabo pensando assim, eu vou curar essa mulher, vai ajudar bastante no meu trabalho. E aí, então, inicia-se a seita, né? A 1º de fevereiro de 1866, a senhora Ed teve uma queda no gelo, ficando sem sentidos por algumas horas. O diagnóstico dela foi choque traumático e possível deslocamento da espinha. Influenciada pelos ensinos de Kimb, deixou de tomar os remédios e, lendo no Novo Testamento a passagem sobre a cura do paralítico, cheia de fé, sentiu-se curada. Este fato, segundo a senhora Ed, marcou o início da ciência cristã. Depois de curada, ela começou a ensinar seus métodos de ciência cristã, cobrando $300 por 7 lições. Sempre tem dinheiro envolvido. E aí, como que seguiu a seita, né? A ciência cristã foi fundada em 1879 na cidade de Boston, com o nome de Igreja de Cristo Cientista, né? Com a senhora Ed na presidência, sendo eleita pastora em 1881. Foi estabelecida em Boston, centro urbano desenvolvido, onde havia expressão das preocupações científicas e teológicas. Cresceu também entre a população pobre de Lynn, constituídas de operários.
A Associação da Ciência Cristã Nacional foi organizada em 1886 e em 1888 existiam 30 academias em vários setores dos Estados Unidos, pois os graduados da Universidade Metafísica, fundada em 1871 em Massachusetts, espalharam-se por toda parte. A fundadora, com tal autoridade à frente do movimento, estabeleceu um movimento federalista de igrejas, com forte autoridade centralizada na igreja-mãe, e uma forma de autogoverno democrático nas igrejas filiadas. A ciência cristã é um dos 4 movimentos que podem ser facilmente diferenciados e que trazem o selo de Made in America, feito nos Estados Unidos. Os outros 3 é o mormonismo, o adventismo e os testemunhos de Jeová. O crescimento foi bastante rápido durante as décadas de 80. 1880, no caso, né? De membros aumentando consideravelmente até 1930. Depois dessa época, começou a se estabilizar e até mesmo a diminuir. Haja vista que em 1960, esta seita tem perdido muitos adeptos. Para resumir a ideologia deste movimento, diríamos que procuram atrair para o seu rebanho exatamente os que buscam uma alternativa intelectual para as respostas cristãs aos problemas do sofrimento e da dor. Houve uma preocupação de manter e continuar a organização. Em 1892, o movimento foi estabelecido definitivamente com a função de uma sede central em Boston, sob a denominação a Igreja Mãe, né? Ou Primeira Igreja de Cristo Cientista. Em 1967, já haviam adeptos na Argentina, no Brasil, Chile, Guiné, Peru, Uruguai, Venezuela, além dos Estados Unidos, né? Então, foi uma coisa, né, muito rápida, né? O povo gostou do que ouviu. Morte da senhora Ed. Apesar de seu ensino haver negado a doença e a morte, o terceiro marido de Ed morreu em 1882 por problemas de coração, provocando grande decepção para os seus adeptos, pois ela não pôde curá-lo. Em 2 de dezembro de 1910, a senhora Ed faleceu com a idade de 89 anos. Viveu bastante. Apesar de ser uma mulher que tinha muitos problemas de saúde, ela viveu bastante. A mesma exigia que seus adeptos acreditassem nela como em Jesus Cristo e que aceitassem o seu livro Ciência e Saúde como a chave das Escrituras, como a Bíblia, né? Então, é aquele negócio de chave hermenêutica, né? Qual é a chave hermenêutica da Bíblia? É Jesus, né? Tudo ali é sobre Jesus, sobre a obra e o caráter de Jesus. Quando você tira isso e coloca outra coisa, aí você cria as heresias. Foi o que a senhora Ed fez, né? Ela usou o livro dela para ser a chave de interpretação. Então, toda a Bíblia é interpretada a partir do que ela escreveu, né? E isso claramente é uma heresia. As principais literaturas, né? Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, Christian is Monitor, A Vida de Mary Buck Ed, História da Ciência Cristã, A Senhora Ed, A Biografia de uma Mente Virginal. Enfim. Aí, quais são os ensinos deles, né? Primeiro, né? Deus, né? Deus é um princípio divino. Deus não é uma pessoa, é um princípio divino, né? Um ser supremo incorpóreo, que é mente, espírito, alma, vida, né? Verdade e amor. Deus é toda a substância, inteligência e diz mais, né? Deus é tudo em todos, panteísmo, né? Deus é o bem é a mente, né? Então, aquela ideia gnosticista, né? Que tudo que é espiritual, tudo que é mental, tudo que é no mundo das ideias é perfeito, certo? E a gente sabe que não é assim, né? Deus, o Espírito sendo tudo, a matéria nada é, né? Então, se a matéria não é nada, tudo que é feito na matéria não importa. A vida, né? Deus é a vida, Deus é o bem onipotente, nega a morte, o mal e o pecado. Sobre Jesus, Jesus não era o Filho de Deus no sentido diferente daquele em que todo homem é filho de Deus, né? Jesus é o ser humano. E Cristo é a ideia divina, né? Aquela ideia de dualidade, né? Jesus homem é uma coisa,
e o espírito que está sobre ele é outra coisa, né? Então, Jesus não é um, né? Tem dois seres dentro daquele indivíduo ali. A Virgem Mãe concebeu essa ideia de Deus e deu ao seu ideal o nome Jesus. O Cristo espiritual era infalível. Jesus, sendo homem de carne e osso, não era o Cristo, né? O Cristo eterno. Seu eu espiritual jamais sofreu, né? Porque Jesus morreu na cruz, né? Então isso contradiz as ideias dela. Na época em que Jesus sentiu nossas fraquezas, porém, ele ainda não havia superado todas as crenças de carne, né? Então Jesus não era perfeito, né? Nem se havia elevado à sua demonstração final de poder espiritual. O Cristo é a verdade ideal, o qual vem curar a doença e o pecado mediante a ciência cristã, né? Não é mediante o sacrifício dele. E atribuiu todo o poder a Deus. Jesus é o nome do homem que, mais do que todos os homens, apresentou o Cristo. Ou seja, Jesus apresentou o Cristo, né? Nós também podemos apresentá-lo. A verdadeira ideia de Deus. E Jesus é o homem humano e o Cristo a ideia divina. Daí a dualidade de Jesus, o Cristo. Então, Jesus não era 100% homem, não era 100% Deus, e ele não era único, né? Então, tem toda essa heresia antiga, tá, irmãos? É uma heresia antiga. Acerca da Bíblia, a Bíblia tem sido minha única autoridade. Contudo, ensino que seus próprios escritos são divinamente inspirados e que sem o estudo deles é impossível compreender a Bíblia. Ou seja, os livros dela foram divinamente inspirados como a própria Bíblia. E a Bíblia depende dos estudos dela para ser entendida. Acerca da oração. A oração não é petição, mas simplesmente afirmação, né? Aquela coisa da confissão positiva, né? A oração elevada a um Deus pessoal é um obstáculo e pode levar à tentação. Não se persuade Deus a fazer mais do que já fez. Então a oração não é, não é parte de um relacionamento com Deus. É uma determinação. E aí Deus não é mais pessoal, né? Expiação. A eficácia da crucificação reside no fato de que ele demonstrou afeto e bondade, né? Então não é o sacrifício pelos nossos pecados, é um sacrifício que manifesta apenas a bondade e o afeto dele por nós. O sangue material de Jesus não era mais útil quando foi derramado na cruz do que quando corria pelas veias do Senhor em sua vida diária. Veio salvar os homens da crença de que éramos pecadores. O homem já é perfeito, né? Então não existe o pecado, né? O pecado é uma invenção da mente humana, certo? E aí Jesus não veio nos salvar do pecado, mas ele veio nos salvar da ideia de que existe pecado. Heresia fraca, né? O diabo batendo palma lá no inferno. Ressurreição. O que os evangélicos chamam de ressurreição de Cristo era a demonstração da ciência divina, né? O triunfo da verdade e amor imortal sobre o erro. Então, tudo aquilo que ela está expressando, né? Jesus padeceu e sofreu, mas aí ele triunfou porque ele conseguiu alcançar o nível máximo do que a ideia divina expressa. Segunda vinda de Cristo, né? A segunda vinda de Cristo é o despertar do nosso engano para dar-se conta da verdade. Então, a partir do momento que eu abro minha mente para essa verdade que ela está ensinando, Jesus já voltou para mim. O homem foi, é e será sempre perfeito. O homem é incapaz de pecar, posto que o homem é a ideia da imagem de Deus. É perfeito, é completo, bom, fora do alcance do mal. Nós que aceitamos isso na nossa vida. Satanás, o diabo é o mal irreal da mente falsa e mortal, né? Então o diabo é uma invenção, né, que prejudica as nossas mentes. Quando a gente para de crer nele, a gente então melhora de vida, né? Inferno e juízo vindouro. Não existe inferno nem juízo, né? Posso pecar à vontade, para quê, né? Prestar conta. Não existe um céu literal. Este simplesmente consiste em harmonia perfeita com a mente divina. É aquela ideia budista, né? Que você vai se unir e ser apenas um ser com o ser supremo. É uma mesclagem de doutrinas de religiões orientais. Ok? Em seguida nós temos as refutações dessas ideias. Os irmãos que quiserem dar uma pausa para observar, e sempre lembrando que aqui nós temos esse arcabouço teológico
disponível para quem desejar, certo? Vamos seguir para o nosso ponto, irmãos. Eu quero terminar esse vídeo no máximo 1h10 e a gente ainda tem duas seitas para falar, então eu vou tentar ser mais resumido ainda. Eu falei isso, né, mas não consegui cumprir, mas vou tentar, irmãos, amém? Ok. Testemunhas de Yehoshua. Yehoshua, deixa eu falar de Yehoshua. História condensada, né, dos testemunhas de Yehoshua, né? Testemunho de Jeová, agora é Yehoshua. Contexto histórico das testemunhas de Yehoshua. Mais um novo movimento religioso está despontando. Trata-se dos adeptos do nome Yehoshua. Essa seita não é necessariamente de origem brasileira, pois existem seitas similares nos Estados Unidos e em outros lugares. A seita começou a atuar no Brasil no ano de 1987, extremamente recente, né? Recente. Em Curitiba, Paraná, por Ivo Santos de Camargo. O fundador não possui qualquer formação teológica acadêmica. A evidência está no fato de que o próprio nome da seita é grafado de modo incorreto, né? Escrito errado, né? Escreve-se Yehoshua como se pronuncia, né? Ou seja, ele fez uma transliteração aqui, né? Ao invés de Yehoshua, que seria a transliteração para o original. Ele afirma ainda que estudou hebraico durante 2 anos, após teve uma suposta revelação, e que atualmente dirige a seita de aproximadamente 1.000 membros. Afirma também que seu movimento está do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, né? Todo o Brasil. Né? Ele que faz essas declarações. Alguém viu? Ninguém viu, mas ele fala. Ok. Justificativa do nome Yehoshua. Por que ele, né, substituiu, né? Fez essa substituição? O fundador declara nunca ter pertencido a uma igreja evangélica. Contudo, diz haver visitado algumas delas, né? Então ele frequentava várias igrejas. Diz que recebeu uma revelação de Deus sobre a pronúncia exata do nome, né? O tetagrama, nome divino, as 4 consoantes, da YHWH. Essa questão, né, irmãos, que perdeu-se a pronúncia original lá da época, né, do Antigo Testamento, bem na época lá de Moisés, né? Nesse período as pessoas elas tinham temor de Deus tão grande que elas chamavam de Adonai, que é um nome mais genérico, né? E por causa do mandamento que diz, oi, irmãozinho, do mandamento que diz não falarás o nome do Senhor em vão. E aí eles, né, entenderam errado esse mandamento e não pronunciavam o nome de Deus de qualquer maneira. Isso durante milênios fez com que se perdesse a pronúncia correta. Né? Então, supõe-se que seja, né, uma coisa, mas não se tem certeza sobre isso. Ok? E aí esse camarada, né, sem entender exatamente, você vai ver que ele não entendia o que ele estava falando, ouviu algumas pregações sobre isso, não entendeu direito o que estava ouvindo, talvez o pregador não explicou corretamente sobre isso, e aí ele disse que Deus revelou para ele, na verdade, qual é a verdadeira pronúncia do nome de Deus. O que ele vai alegar? Esse nome, né, Y, W, o tetagrama, é exatamente o mesmo nome do Salvador, Yeshua, né? O nome de Jesus em hebraico, Yeshua. E ele diz que o tetagrama é exatamente a mesma pronúncia. Segundo o fundador, o nome de Jesus é uma abominação, né? Jesus é uma transliteração para o latim, irmãos. Yeshua, né, vai ser transliterado para Jesus. É uma questão de letra. Tinha J, a outra não tinha. Não tinha uma consoante, não tinha uma vogal que expressava exatamente a mesma sonoridade do hebraico, que são 2 línguas extremamente diferentes, né?
E aí não tinha, né? Não tinha. Hoje é diferente. Não tinha consoante, não tinha vogal no hebraico, né? E daí no lugar do I era J. Só que a I e J não se pronunciava exatamente a mesma coisa. E aí por isso que tem essa diferença, né? Yeshua no hebraico vai ser transliterado para Jesus do grego para o latim, e aí vai dar essa diferença de sonoridade por causa que são duas línguas diferentes. E é o mesmo que você estudar algumas pronúncias do inglês para o português, né? Tem umas pronúncias no inglês que é bem chato de você fazer, porque não tem uma correspondência no português, a gente não usa essas pronúncias. E aí é exatamente essa mesma coisa aqui. E aí fica aquele sotaque latino em cima da pronúncia da transliteração do hebraico. Então é basicamente quando você, por exemplo, vai falar uma palavra inglesa, né? Só que o sotaque sai português brasileiro. É exatamente o que aconteceu aqui, né, em relação a essa questão do nome de Jesus, né? E aí ele vai criar, existe toda uma teoria maluca por trás disso, né? Querendo dizer que paganizaram o nome de Jesus, né? Então, ele vai atrás dessa teoria de conspiração, né? De que paganizaram o nome de Jesus, e daí ele vai tirar essa teoria maluca dele. Segundo o fundador, o nome Jesus é uma abominação. É o paganismo do catolicismo romano. O nome que veio do céu, né, se diz, né, Yeshua. Só que daí, na pronúncia dele, é Yerua. Né? É isso aí. Ele garante ainda ser filho direto da revelação. Portanto, sua ordenação é direta de Deus. Não precisou ser consagrado por ninguém, né, irmãos? É contra todas as igrejas evangélicas e admite que a salvação depende do conhecimento e da revelação do nome Yeshua. Não é de Jesus, é do nome de Jesus. Tal qual os testemunhos de Jeová fazem com o nome Jeová. As testemunhas, né, de Yeshua fazem com relação ao Deus Pai e ao Deus Filho, fazem correlação, né? Eu acho que ele escreveu errado aqui, né? O fundador disse ter recebido a revelação de que a pronúncia correta do tetragrama não é Jeová, não é Javé, não é Yavé, nem Yohavá, mas Yeshua, que é pior do que os anteriores, mais distante possível. Agora procura justificar esta descoberta em Êxodo 23, 21, que diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparecido. Guarda-te diante dele e ouve sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome nele está. O nome de Deus estaria no anjo, né? Alega que esse anjo é Josué. Josué e Jesus são tipo quando você pega um nome e reduz ele. Tô pensando um exemplo aqui. Eu não consigo lembrar um exemplo aqui, mas é quando você tem um nome grande, né? E aí você tira uma parte desse nome e sobra ainda o nome que as pessoas te chamam ali, mas o teu nome é maior, né? Então Josué e Jesus é basicamente isso, são um nome muito próximo, inclusive o significado deles é o mesmo. Ó, aqui ele vai dar uma... Com o nome Josué em hebraico é Yeshua, Yerua, assim explica sua teoria. Negando a doutrina bíblica da Trindade, afirma que Yerua é o nome do Deus de Israel. Então ele se aproveita daquele contexto mal explicado ali. A Bíblia não diz que o anjo é Josué, a Bíblia diz que o anjo está indo adiante de Josué, certo? E aí ele se aproveita de toda essa má interpretação para dizer, não, o nome de Deus, né, está no anjo e o anjo é Josué, Yoshua. E aí daí ele diz que o nome lá do tetragrama é Yerua também.
Loucura, né, irmãos? Falta de leitura bíblica. Ó, e aí ele fala que por causa disso, né, a gente não pode se pronunciar para Jesus como Jesus. Tem que se pronunciar para Jesus como Yeshua. As testemunhas de Yeshua alegam que Jesus é o nome que os papas introduziram nas sagradas letras, blasfemando do nome que veio do céu. Em outra literatura diz: no fim do século III da era cristã, o bispo Jerônimo traduziu as escrituras para o latim, a língua oficial do Império Romano. Nesta ocasião, o nome original Yeshua, que está escrito errado, foi substituído pelo nome grego-romano Jesus, né? E aí está lá Jesus, Jesus, Yeshua, Jesus. É muito próximo a pronúncia Yeshua, Jesus, né? Por que no português é Jesus, não Jesus? Porque nós temos o J, né? E eles não tinham o J. Por isso, irmãos. É uma loucura de construção linguística. O que dá para ver é que esse indivíduo não entende nada de literatura, de língua, de tradução, de transliteração. Ele não entende nada. Lembrando, irmãos, que Jesus, ele tinha um nome grego, né? Ele era hebraico, mas ele se comunicava em grego com as pessoas, certo? Então as pessoas pronunciavam Jesus, os gregos de língua grega pronunciavam Jesus tentando pronunciar Yeshua do hebraico, certo, irmãos? A arrogância dessa seita chega ao extremo quando diz que o nome Jesus, sendo de origem pagã, significa Deus cavalo. Deus, e sus, cavalo, né? Então eles vão pegando informações soltas e vão construindo uma teoria maluca. Seus adeptos veem Jesus apenas como um mito equivalente ao deus Esus, deus mitológico dos celtas. Ó, já enfiou os celtas na história, que na época não tinha, nem se sabia sobre eles na Europa. Aparecendo na forma de uma serpente com cabeça de carneiro, e com isso diz que os cristãos adoram a serpente no lugar do Cordeiro de Deus. Finalmente admite que o Senhor Jesus, o portador do mistério número 666, é portador, né? O nome, né, admite que o Senhor Jesus. Então eles meio que dizem que o nome Jesus é a marca da besta. Loucura, né, irmão? Loucura. Principais doutrinas das testemunhas de Yeshua, né? Os adeptos do referido movimento, sob a orientação de seu fundador, acreditam, né? Não existe trindade, Pai e filho, e filho e pai, eles são uma só pessoa. Isso se chama unicismo, né? São sabatistas, defendem a guarda do sábado, tal qual os adventistas do sétimo dia, meio que misturança. Defendem duas categorias de salvos, né? Mais ou menos como defendem a testemunha de Jeová. As testemunhas de Yeshua creem que os cristãos salvos vão para o céu, exceto os judeus, assírios e egípcios. Aqui aumentou, né? Os testemunhos de Jeová é só os judeus. Aqui para eles não. Tem os assírios e os egípcios também. Eles herdarão a terra. Todos os outros vão para o céu. Esses três grupos aqui vão herdar a terra. São exclusivistas como os demais seitas, ou seja, só eles podem ser salvos, só na igreja deles tem salvação, as outras estão todas corrompidas. Negam a inspiração do Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus, né, desfaz, quebra, né, dá um pisão nas teorias deles, né? E é por isso, claro, eles vão negar que o Evangelho é inspirado. Eles recusam o Evangelho de Mateus, chamando de Evangelho duvidoso, por acreditar que originalmente esse livro fora escrito em hebraico e depois traduzido para o grego. Alegam que nesse trabalho de tradução o texto foi corrompido. Recusam a obra de Mateus porque dizem é o único dos evangelhos que tem o batismo em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Permissão para o divórcio, Mateus 19:9. Salvação pelas obras, Mateus 25. Isso é a interpretação deles, não que o texto dá, né? É o que eles interpretam. Além de confirmar o papado, né? E considerar o nascimento de Jesus o cumprimento de Isaías 7,14. Né? Então, eles interpretam essas coisas de forma errada. Sim, irmãos, é uma falta de conhecimento do texto sagrado. É uma coisa muito rasa, muito superficial. Eles não entendem
a relação, a influência do original, do grego, das traduções, para o que a gente tem hoje, né? Eles pegam as coisas crus e querem forçar ideias em cima disso. Além disso, ensinam que o nome correto de Jesus é Yahuwah, né? Fazem ligação entre Jesus no grego Jesus com Jesus, um deus celta, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pretendendo com isso afirmar que os cristãos são pagãos. Irmãos, você tem que entender que lá na época que Jesus estava vivendo, os celtas para cá estavam assim, ó, completamente isolados. Então não tem como existir isso, irmãos. Não tem como um deus aqui dos celtas, daqui da América Latina, ter influência lá na Grécia, lá em Israel, lá na Europa, lá na Ásia, 12 mil anos atrás. Não tem. Isso aí é inconcebível. É falta de conhecimento histórico, falta de conhecimento geográfico, falta de conhecimento de muita coisa, né, irmãos? Ok. Ensinam que o número 666, número da besta em Apocalipse 13, né, diz respeito ao nome Jesus. E aí, o que a gente faz com esse povo, irmãos? O batismo é realizado em nome de Yahuwah Mashiach. Yahuwah Mashiach. É difícil de pronunciar. Negam a salvação dos que invocam o nome Jesus. Só há salvação para quem invoca o nome Yahushua. Uma seita inescrupulosa. Os adeptos da nova seita costumam visitar os templos evangélicos em grupos para tumultuar o ambiente. Um membro do grupo pergunta ao pregador sobre Yahushua e Jesus. É óbvio que dificilmente vai encontrar alguém que saiba hebraico. Nem eles mesmos sabem. Quando o pregador se embaraça, os demais membros do grupo começam a gritar, criando uma verdadeira balbúrdia no culto. São proselitistas, estão preocupados em arrebanhar os cristãos evangélicos, pois são pescadores de aquário. É uma seita inexpressiva e seus argumentos só podem convencer as pessoas mais simples e os incautos. Suas crenças são inconsistentes de uma pobreza franciscana. É bom lembrar que C.T. Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, começou com sua ideia subjetiva, posteriormente transformando sua ficção em verdade, pelo processo de lavagem cerebral. Sua religião conta hoje com quase 6 milhões de adeptos em todo o mundo. A igreja do final do século XIX, do início do século XX, subestimou tal grupo. Com o trabalho ferrenho de casa em casa, aos poucos, eles foram crescendo, né? Então, é um absurdo isso, né? Nós que estudamos a Bíblia, que temos esse conhecimento, que estamos aí, a gente vê uma situação dessa e a gente acha isso uma coisa louca, só que da mesma forma como o Russell ali fez aquela bagunça e hoje tem 6 milhões de discípulos no mundo, a gente tem que olhar para isso com um olhar preocupante. E está pronto, irmãos. Capacitados com conhecimento bíblico, teológico, certo? De interpretação, de conhecimento dos originais, para, numa situação dessa, a gente saber dar resposta, irmãos. Porque senão a gente vai acabar sendo convencido, ou pelo menos, irmãos, a gente vai permitir que nossos irmãos sejam enganados por essas doutrinas. E aqui, irmãos, se você quer saber, tá, como que eu vou refutar isso? Como que eu vou, então, descobrir? Tá aqui, tem textos aqui, tem um conhecimento do original para a gente ver essas coisas. Quanto à origem do nome Jesus, presta atenção. O nome Jesus vem do hebraico Yehoshua, né? Que é Josué, que significa Yahvé é salvação. Né? E que Josué era chamado de Osheia ben Nun, né? Ou seja, filho de Nun. Osheia significa salvação. Osheia, né? Significa salvação. Josué é salvação, né? O nome Jesus pega esse radical Josué, Osheia, né? E coloca Deus é salvação. Então, Yahvé é salvação. E por isso fica Yoshua, né? Aqui, ó. Yehoshua. Porque pega Josué, Oshua, e pega Yahvé,
E aí junta as duas palavras, certo, irmãos? Os irmãos conseguiram entender? Se não conseguiram, ler e reler aqui que os irmãos vão entender. Moisés mudou seu nome para Yoshua, ben Nun José, ou seja, filho de Nun. A Septuaginta usou o nome Jesus para Yoshua, portanto, Jesus é a forma grega do nome Yeshua, ou seja, não foram os gregos que inventaram o nome Jesus. Jesus é um nome grego? Mas quando que ele surge? Ele surge quando vão fazer a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do hebraico para o grego. Quando eles vão fazer essa tradução, que eles vão procurar o nome Jesus, porque existe, Deus é salvação, não existe uma palavra no grego para Yeshua. Então, eles inventam, é o que a gente chama de transliteração. Eles pegam o som da palavra no original, e procuram os fonemas mais próximos na língua para que você está transliterando. E lá no grego, Jesus, cadê? Aqui tem a palavra aqui, ó. Yoshua, Quando você vai lá no grego, você junta, que eu falei para você, lá no hebraico, não tem consoante, não tem vogal, tem só consoante. Lá no grego já tem. E aí eles conseguem montar usando consoante e vogal. E por isso, irmãos, vai dar sonoridade diferente. Não tem. Se você chegar lá nos Estados Unidos agora, como é teu nome? Meu nome é Valdemir. Quando o gringo lá vai pronunciar meu nome, não sai como Valdemir. Valdemir é diferente, tem um sotaque, tem a sonoridade das letras, Ele tá querendo dizer meu nome e ele tá quase acertando, só que não vai ser igual. É basicamente essa situação aqui, que o povo lá desconhece esses fatos, certo? Ok. Portanto, Jesus, que foi na época, é a forma grega do nome Yehoshua, exceto 1 Coríntios 7, 27, que transliterou por Iosue, é difícil de pronunciar, Depois do cativeiro da Babilônia, o nome Yehoshua era conhecido por Yeshua, diminuiu, Em vez de falar o nome todo, Yehoshua, e eles falam só Yeshua, certo? Isso é um processo do povo de Israel, irmãos. Isso aqui não é um processo dos gregos. Isso aqui está acontecendo dentro do próprio povo de Israel. É a cultura deles, é a língua deles. Aí o camarada aqui no século XX vai estar dizendo que lá a cultura deles está errada, o processo cultural deles, a língua deles está errada. Irmãos, a língua ela é viva, ela vai se transformando. Normal. Yeshua é o nome hebraico para Jesus. O sumo sacerdote Josué, filho de Joazadak, é chamado em hebraico simultaneamente de Yeshua. O nome dele é Josué, mas chamam ele de Yeshua e Yehoshua também, Então é a mesma palavra. Embora nossas versões usem Jesua, Almeida Corrigida Atualizada e Contemporânea, Jesuá, Jeshua, a Septuaginta, porém, não faz essa distinção. Usa Jesus para ambos. Jesus é o nome do Messias, o nosso Salvador, registrado no Novo Testamento, que chegou para a nossa língua como Jesus. Certo, irmãos? O que importa é que quando eu falo em nome de Jesus, eu estou me referindo ao Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E Deus vai dizer, não quero te ouvir. Porque tu errou uma sonoridade da letra do nome do meu filho, por isso eu não vou te ouvir. Complicado, né, irmãos? Complicadíssimo, O primeiro problema da interpretação da seita, para não dizer invenção, é que a pronúncia Yehoshua não cabe no tetagrama, diz o fundador do referenciado momento. Essa vocalização foi feita pelo anjo, não por homens. Isso que a seita fez não é vocalização.
pois as letras hebraicas Ain e Shin, que aparecem no nome Yehoshua, são consoantes. O problema da pronúncia exata do tetragrama diz respeito meramente às vogais. E o fundador acrescenta duas consoantes, as letras Y e H. E W, aparecem no nome Yehoshua. Essas palavras não existem lá na época que o anjo pronunciou. Essas letras não existem. Agora, como é que você faz para fazer a pronúncia correta? O nome Yehuda, que é Judá, traz as 4 consoantes hebraicas e eliminando a letra Delet, que é D, fica o tetragrama. O nome Judá em hebraico aproxima-se mais do tetragrama que o nome Yehoshua. Então Judá é muito mais próximo à sonoridade do tetragrama do que Yehoshua. Complicado, né, irmãos? E agora? Nem com camisa de força seria possível ser essa a pronúncia exata do tetragrama. É impossível tal pronúncia. Yehoshua não é o nome de Deus de Israel, nem do seu filho Jesus, mas o nome de 2 personagens que são figuras do Cristo, Josué, filho de Nun, e Josué, filho de Josadac, Então, lembrando, Jesus é salvação. Josué, Deus é salvação. Então, Jesus está dentro do nome Josué. Certo, irmãos? Josué, Yeshua e Jesus, Yeshua. Certo? É basicamente isso. E eles simplesmente nem fazem ideia disso, irmãos. Nunca leram nada sobre isso. O misterioso anjo, Ivo Santos de Camargo, fundador da referida seita, prega que recebeu diretamente de Deus, um anjo apareceu para ele, a revelação de que a pronúncia correta do tetragrama de Jeová, Javé, Yavé, nem Yaverá, Yahová, mas Yehoshua. Está muito longe, está muito distante. Para justificar essa afirmação, ele cita Êxodo 23, 20 e 21. Como já observamos, ele atesta que esse anjo é Josué, ou Yehoshua. Porque o referido anjo deveria ser Josué. Segundo a seita, esses adeptos alegam que é pelo fato do texto afirmar o meu nome está nele, Então, para dizer que o nome de Deus está no anjo, esse anjo precisa ser... Assim, força muito o texto. O texto não está dizendo isso, irmãos. A Bíblia diz que Deus pôs o seu nome sobre os filhos de Israel, sobre o templo de Jerusalém, sobre a cidade santa e assim por diante. Porque só nessa passagem, os adeptos de Ívio dos Santos Camargo afirma que esse anjo é Josué. Então, várias vezes na Bíblia, Deus o meu nome está nesse lugar. Então, por que eles não dizem que o nome de Deus é templo? Por que eles dizem que o nome de Deus não é Israel? Se Deus disse que colocou o nome dele lá. Assim, a expressão do meu nome está nele não justifica a teoria dos testemunhas de Yehoshua. Então, quando Deus está falando o meu nome está nesse lugar, ele está falando sobre estar abençoando o lugar. Não que o nome próprio de Deus está escrito ali. Mas aquele lugar representa um lugar santo que Deus se manifesta. E o povo não tem essa capacidade de interpretar isso. O anjo, nessa passagem, é um ser sobrenatural que haveria de proteger Israel até a total extinção dos amorreus, heteus, ferzeus, cananeus, heveus e jebuseus. A fortaleza dos jebuseus só foi conquistada por Davi mais de 350 anos depois da morte de Josué. Logo, esse anjo não pode ser Josué. Então, se Josué é que tem o nome do Senhor, Josué teria que sobreviver até 350 anos depois. E ele não sobreviveu, ele morreu, e daí, quando ele morreu, deu início ao período dos juízes, e depois nasceu, com Samuel, o último dos juízes, nasceu, foi eleito rei Saul, e depois Davi, e só com Davi que acabou a conquista dos amorreus. E aí, como é que fica esse processo histórico? Complicado, irmãos? Deus se manifestou como anjo diversas vezes. Esse misterioso anjo aparece a Agar no relato do nascimento de Ismael. O anjo diz: multiplicarei sobremaneira a tua semente. No versículo 13 continua: e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és o Deus da visita. Quem falava com ela era Deus ou anjo?
Da mesma forma, encontramos na teofania da sarça ardente, e aparece-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. E vendo o Senhor que se virava, bradou Deus: eu sou o Deus teu pai. Né? Ora, quem apareceu a Moisés? Foi Deus ou foi um anjo? Como se explica isso? Esse anjo, que além de aparecer atributos divinos, diz explicitamente que é Deus. Ele é o Messias pré-encarnado. Portanto, o próprio Deus é esse. Acho que está faltando alguma coisa aqui. O significado de meu nome... Ok. O verdadeiro Jesus é o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Vamos encerrar essa aqui, tá, irmãos? Não temos mais muito tempo para seguir, mas se os irmãos quiserem continuar a ler, é muito interessante, certo? Ó, os discedentes das testemunhas de Yehoshua catalogam todas as passagens bíblicas que revelam a linhagem humana de Jesus para questionar a sua filiação divina. Isso para consubstanciar a sua doutrina de que Jesus tornou-se filho de Deus. Não nasceu, ele tornou-se filho de Deus. Pela sua ressurreição. É outra heresia antiga, né? Que ensina que Jesus ele só se tornou filho de Deus depois da glorificação. Antes disso, ele só era um homem com talentos especiais. Para o qual citam Romanos 1,4, onde eles citam tais passagens. Deveria acrescentar as passagens bíblicas que provam que ser Jesus filho de Deus. Mesmo durante seu ministério terreno, logo antes de sua morte e ressurreição. Isto, no entanto, não é feito. Negam, né? Eles deixam de lado os textos, né? Que está ali dizendo que Jesus é Deus, né? Muito antes dele morrer e ressuscitar. A fé cristã não nos deixa outra escolha, a não ser a de cremos que Jesus é o verdadeiro Deus e era o verdadeiro homem. Jesus possuía duas naturezas, humana e divina. A Bíblia está repleta de passagens que mostram o lado humano de Jesus, como nos seguintes características nasceu, cresceu, sentiu fome, sede, cansaço, sono, etc. No que tange a sua origem humana, traçada desde a sua genealogia, isto em nada neutraliza o lado divino de sua filiação divina. O apóstolo João escreve: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Deus nele. E isso aí. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Isso é João que escreveu. E a gente vai encerrar aqui nesse artifício do número 66. Eu queria chegar até aqui com os irmãos. Alegam que a expressão Jesus Cristo, Filho de Deus, equivale ao número 666 para consubstanciar a teoria de que o nome Jesus é satânico. Antes de tudo, convém salientar que, com um pouco de criatividade, é possível tomar o nome de qualquer personagem e adaptar com seus títulos selecionados até que chegue ao número 66. Isto pode ser feito com o nome do próprio líder do movimento Testemunha de Yehoshua. Quando se quer rotula alguém de 66, há muitas maneiras de fazê-lo. Se não funcionar em caracteres latinos, né, pode-se usar caracteres hebraicos. Se um título não encaixar, substitui-se por outro, ou adiciona-se mais um adjetivo. Se mesmo assim não for possível, basta criar cálculos cabalísticos. Esse artifício das testemunhas de Yehoshua só convence quem prefere trevas à luz. Outro ponto importante é que não existe na Bíblia a expressão Jesus Cristo, Filho de Deus. Tal construção não é bíblica. A Bíblia ensina inúmeras vezes ser Jesus o Filho de Deus. Todavia, não com essa construção. Coloca-se em latim para depois adaptá-la ao número 66. É um artifício maligno para atacar o cristianismo bíblico. Amém, irmãos? Né? Então, tá aí algumas dessas heresias, né? Tem outras mais, tem outras. A questão ali da teologia da prosperidade, a gente debateu bastante em sala de aula, então a gente pode deixar assim, a gente conversou bastante sobre esse assunto.
Eu quis falar principalmente dessas 3 seitas aí, porque tem muitas coisas particulares que só pertencem a elas. E a gente está atento, irmãos. Amém? Atento porque o diabo é sagaz, é artimanha, muito maligna, e a gente precisa estar pronto com conhecimentos disponíveis. Amém? Deus abençoe. Foi um prazer, uma alegria estar com os meus irmãos. Quem sabe até uma próxima vez. Creio que mês que vem eu vou estar lecionando novamente com meus irmãos, amém? Creio que dessa vez a gente vai poder ter as nossas 4 aulas em sala de aula. Oremos, agradecendo a Deus. Pai querido e Pai amado, obrigado a oportunidade de nós lermos e entendermos e pensarmos sobre tantas coisas, nos ajuda a nos preparar, a refutar essas heresias diabólicas e nos faz instrumento para revelar a verdade às pessoas, para que elas não sejam enganadas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, meu irmão.